aula que vem, eu vou começar a falar com vocês da validação de métodos analíticos, tá? Então a gente vai ficar alternando, né, entre titulação e métodos analíticos modernos. Você imagina o seguinte, que a química analítica ela é dividida entre química analítica clássica e química analítica moderna. Você imagina que a química analítica clássica são os métodos de titulação. Então, é a titulação ácido-base que a gente já viu, é a titulação de precipitação que a gente vai ver hoje, e a parte moderna são as técnicas instrumentais, né? Então, você imagina que a parte moderna da química são as técnicas instrumentais. Dentre as técnicas instrumentais, existem diversas técnicas instrumentais, né? Existe a espectrofotometria de absorção molecular, que é o único método que a gente tem condições de fazer experimento no nosso laboratório. Por isso, toda a nossa parte experimental, né, toda a nossa parte de química analítica moderna é voltada para os métodos espectrofotométricos, né? A famosa espectrofotometria de absorção molecular. Você pode imaginar que existem diversas técnicas analíticas modernas, cromatografia líquida, cromatografia gasosa, ressonância magnética nuclear, espectroscopia de emissão atômica, espectroscopia de absorção atômica, né? Mas essas aí são técnicas que são mais caras, né? São técnicas bem de custo elevado. Então a gente vai focar na espectrofotometria. Então, na aula que vem, a gente vai falar um pouquinho de espectrofotometria. Uma parte, você imagina o seguinte, que a validação de métodos analíticos ela é igual para qualquer método analítico. Então, se você for trabalhar com cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas de ultra resolução, um equipamento que custa $1 milhão no mínimo, né? Você imagina o seguinte, que você validar o método colorimétrico por espectrofotometria de absorção molecular na região do visível, né, que é a conhecida como método colorimétrico. Então, você imagina que a espectroscopia de absorção molecular, ela pode ser na região do visível ou na região do ultravioleta. Quando a espectroscopia de absorção molecular é feita na região do visível, ela também é chamada simplesmente de colorimetria, né? Então, você imagina que a validação de um método analítico instrumental, seja ela por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas ou por colorimetria, o procedimento é exatamente o mesmo, né? Então, eu já percebi que tem gente que às vezes faz mestrado, faz até um doutorado com uma técnica analítica, mas não conhece muito bem o procedimento de validação analítica, né? E a gente vai focar no método de validação analítica na semana que vem, na sexta-feira que vem. Assim a gente não se excede, né? Que acho que às vezes a gente fica vendo só titulação ou só métodos modernos, eu percebo que acaba cansando o pessoal. Então vamos lá, falando de titulação. Pessoal, vocês estão me escutando bem? Pode habilitar o fone e falar. Vocês estão me escutando bem? Tá tranquilo. Ah, que ótimo. Pessoal, vocês têm ideia do que é retrotitulação? Ou titulação de retorno? Se vocês pegarem qualquer livro de química analítica, vai ter o termo, né? Retrotitulação ou titulação de retorno. É a mesma coisa. Retrotitulação ou titulação de retorno é a mesma coisa. Para que vocês acham que serve uma retrotitulação ou uma titulação de retorno? Vamos lá, se a gente estivesse tendo aulas presenciais, eu ia dar um comprimido para vocês de aspirina para vocês titularem. Então aqui está a fórmula química da aspirina. Olhando para a fórmula química da aspirina, vocês acham que a aspirina é solúvel em água? Vocês acham que a aspirina é solúvel em água? Sim. Não. Você pode olhar para a estrutura dela, ela tem uma cadeia muito mais apolar do que polar.
Ela pode até ter um grupamento ácido carboxílico que dá uma polaridade para ela. Você está vendo aqui o grupamento. Mas ela tem um grupo éster, né? E tem esse anel benzênico aqui. Então, você imagina que a polaridade da aspirina é muito baixa. Então, pelo fato da aspirina ter uma baixa polaridade, ela é muito insolúvel em água. Então, você imagina como é que você titula uma coisa que é insolúvel em água? Você não consegue... Você imagina o seguinte, se eu dou uma aspirina para vocês e eu falo para vocês titularem ela. Vocês vão moer a aspirina, vão dissolver ela em água, ela não vai dissolver, você não vai perceber isso. Porque existem recipientes no comprimido que são insolúveis em água, como o amido. Tá, então você vai, pega a tua aspirina, macera ela num almofariz, ela vira um pozinho, você dissolve esse pozinho em água. Tem coisa ali que é insolúvel, né, como o amido, que é o recipiente do comprimido. Aí você vai começar a titular. Você vai deixar cair 2 gotinhas de hidróxido de sódio, né, vai colocar a fenolftaleína como indicador e vai começar a titular. Você vai deixar cair 2 gotinhas de fenolftaleína e a solução vai ficar rosa. Aí você vai falar, nossa, já virou com menos de meio ml. Aí você vai agitar um pouquinho e daqui a pouquinho vai ficar incolor. Se você for fazer isso, você vai ficar de saco cheio. Você vai colocar 2, 3 gotinhas de titulante e a solução vai virar. Depois de um pouquinho de tempo em repouso, a solução vai ficar incolor de novo. Aí você vai falar, pô, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte, a aspirina ela é insolúvel em água, então não vai ser, então a reação entre a aspirina e o hidróxido de sódio, você imagina que você tem esse grupamento carboxila aqui, tá vendo? Então você imagina que a reação entre a aspirina e o hidróxido de sódio não vai acontecer imediatamente, porque a aspirina está insolúvel em solução. Então, só depois que você agitar bastante, né, a aspirina vai reagir com o hidróxido de sódio, aí a solução vai virar do rosa para o incolor. Aí você vai ficar um tempão fazendo essa titulação. Não vai dar certo. Uma das opções que você tem é o quê? É você dissolver a aspirina em etanol. Aí você vai titular também, não vai dar certo, porque teu titulante, você preparou a solução de hidróxido de sódio meio aquoso. Então, uma outra opção que você tem é preparar teu titulante, você dissolver o teu analito, que é a aspirina, em etanol. E a outra opção é você preparar o teu titulante em etanol. Aí você vai pegar e dissolver o hidróxido de sódio em etanol, você vai ficar nervoso, porque não vai dissolver. Porque a solubilidade você imagina o seguinte, né? Um sal. Um sal tem alta polaridade, né? Cloreto de sódio. Você imagina que o cloreto de sódio ele não vai se dissolver bem em etanol. Né? Você imagina que um sal ele vai se dissolver melhor em água do que no solvente polar e prótico, como o etanol. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer o teu titulante, ao invés de hidróxido de sódio, você vai ter que usar hidróxido de potássio. Aí sim, você dissolve o teu comprimido em etanol, prepara o teu titulante em etanol, aí não vai ser mais hidróxido de sódio, vai ser hidróxido de potássio. Aí você faz a tua titulação, aí dá certo. Uma outra opção que você tem é o quê? É você tornar a aspirina solúvel. Então, o que você faz? Você coloca um volume, você coloca mais hidróxido de sódio que você precisa para reagir com a tua aspirina. Então, você pega o comprimido de aspirina, macera ele no almofariz, coloca ele num becker, aí você vem e adiciona 25 ml de hidróxido de sódio de concentração 0,1 mol por litro. Aí você deixa essa solução de hidróxido de sódio em contato com o teu comprimido sobre agitação e aquecimento. Você coloca essa solução sobre agitação e aquecimento. E o que vai acontecer? Você vai, lembra, vocês estão fazendo orgânica, vai ter a reação de hidrólise. Você imagina que 1 mol de hidróxido de sódio vai neutralizar esse grupamento carboxílico e o outro 1 mol de hidróxido de sódio vai hidrolisar essa reação éster. Nesse momento, quando
todo o teu hidróxido de sódio reagir com a aspirina, você vai deixar ele ali sobre agitação e aquecimento por uns 25 minutos. Você imagina que a tua aspirina vai ser hidrolisada, né? Então, ele vai perder esse grupamento éster, que vai tornar ele muito mais polar, e vai desprotonar esse grupamento ácido carboxílico. Então, você imagina que o ácido salicílico desprotonado, ele é bem polar e totalmente solúvel em água. Então, o que você vai fazer? Você vai reagir o teu analito, que é um ácido, com excesso de base. E o excesso de base você vai titular depois. Aí você vai titular o excesso de base e através do volume de ácido que você gastou para titular esse excesso de base, você vai dizer para mim qual que é a concentração de ácido salicílico na tua solução, né? Na verdade, você não vai nem dizer a concentração, você vai dizer o número de mols de aspirina que tem na solução. Então, se eu perguntar na prova, para que serve uma titulação de retorno? Você vai falar assim, professora, uma titulação de retorno serve para eu titular um analito que não é solúvel em água. Então, por exemplo, se a gente for titular hidróxido de magnésio, o hidróxido de magnésio ele também é conhecido como leite de magnésio ou leite Phillips. Você pode comprar na farmácia leite Phillips, que nada mais é que o hidróxido de magnésio. Eu já falei para vocês da solubilidade dos hidróxidos, né? Os hidróxidos são todos insolúveis, exceto os hidróxidos da família 1A e os hidróxidos de bário e de estrôncio. Então, você imagina que o hidróxido de cálcio, você consegue dissolver só 1 grama de hidróxido de cálcio em 100 ml de água. E apenas 100 miligramas de hidróxido de magnésio em 100 ml de água. Então, você imagina que o hidróxido de magnésio ele é totalmente insolúvel em água. Dessa forma, se o hidróxido de magnésio é insolúvel em água, você não vai ter o mesmo problema que titular a aspirina. Você não vai conseguir fazer titulação. Você não conseguirá fazer a titulação, porque o seu analito não é solúvel em água. Então, o que você faz? Você reage o hidróxido de magnésio com excesso de ácido e você depois titula o excesso de ácido com hidróxido de sódio. E então você tem que saber o volume de ácido que você colocou inicialmente, o volume e a concentração do ácido que você colocou inicialmente, que é o excesso. É mais do que você precisa para reagir com o teu analito. E depois, com o volume e a concentração do teu titulante, né, você vai dizer para mim quanto que tem de leite de magnésio ali, de hidróxido de magnésio. Então, aqui você tem um caso. Então, aqui vamos resolver um problema. Você sabe que 2 mol de hidróxido de sódio reage com 1 mol de aspirina. Não esqueça desse detalhe, né? Então, vem aqui, eu até vou abrir aqui. Depois eu coloco a resolução para vocês aqui, quando eu for mandar a aula. Mas, por enquanto, eu quero que vocês resolvam esse problema para mim. Um comprimido de aspirina foi pulverizado utilizando-se um bastão de vidro. Adicionou-se 25 ml de uma solução de hidróxido de sódio e a mistura foi aquecida por 15 minutos. Esta solução foi titulada com 20 ml de solução de ácido sulfúrico 0,5 mol por litro. Qual é a massa de aspirina no comprimido? A aspirina não é solúvel em água. Cada 1 mol de aspirina pode consumir 2 mols de hidróxido de sódio. A reação do hidróxido de sódio com o grupamento carboxila da aspirina é rápida. A reação de hidrólise do grupamento acetato da aspirina é lenta. Desta forma, a aspirina é tratada com excesso de hidróxido de sódio e o excesso de hidróxido de sódio é titulado com ácido sulfúrico. Pessoal, vocês entenderam o enunciado do problema? Eu dei para vocês uma aspirina, vocês maceraram essa aspirina lá com o almofariz, colocaram esse pozinho num becker. Você vai fazer
toda a tua aspirina reagir com hidróxido de sódio conforme essa reação aqui, tá vendo? Conforme essa reação que eu estou mostrando aqui. Eu estou falando para vocês que vocês colocaram 25 ml de hidróxido de sódio de concentração 1 mol por litro. Isso daqui vai ser mais hidróxido de sódio do que você precisa para reagir com a tua aspirina. Você vai aquecer essa mistura por 15 minutos, para quê? Para ter certeza que a reação se processou toda. E por fim, você titulou essa solução com 20 ml de ácido sulfúrico 0,5 mol por litro. Qual é a massa de aspirina no comprimido? Quero que vocês me digam qual que é a massa de aspirina nesse comprimido. Vocês conseguem montar esse exercício? Vamos fazer esse exercício no Excel? Vamos ver como é que a gente resolve esse exercício no Excel. Pessoal, você imagina o seguinte, você vai responder desse jeito esse exercício para mim. O número de mols de hidróxido de sódio que reagiu com a aspirina vai ser igual ao número de mols de hidróxido de sódio que eu tinha inicialmente, menos o número de mols de hidróxido de sódio que não reagiu com a aspirina. Vocês estão com o Excel aí? Pessoal, vocês estão com o Excel aí? Pessoal? Então vamos lá. Vamos lá então. Então, 5 minutos para vocês. Essa mesma questão vai cair na P2. Essa mesma questão vai cair na P2, tá? Só vai mudar os números. Então, é bom que você já saiba resolver essa questão agora. Porque você vai precisar resolver ela na prova. Então vamos lá, eu vou dar 5 minutinhos para vocês. Quero que vocês tentem resolver esse exercício. Ô, professor, tu pode subir um pouquinho a tela que tu tá compartilhando para a gente conseguir ler todo o enunciado?
Professor? Alô? Pessoal, já conseguiram responder a questão? Pessoal, vocês já conseguiram responder a questão? Bem, então vamos lá. Ó, eu acho que eu falei o enunciado, mas eu não. Eu acho que eu vi que teve gente que não lembrou do enunciado na hora de fazer. Então você imagina o seguinte: o volume que foi. Então você imagina que o volume em excesso de hidróxido de sódio. Então você colocou. Então aqui você tem o volume que você colocou do hidróxido de sódio, que foi 25 ml. A concentração desse hidróxido de sódio era 1 mol por litro. Você colocou 25 ml de hidróxido de sódio, 1 mol por litro, com o teu comprimido de aspirina, ferveu para que a reação se processasse completamente. Aí o excesso de hidróxido de sódio você titulou com ácido sulfúrico. O volume que foi a gasta de ácido sulfúrico foi de 20 ml e a concentração do ácido sulfúrico era 0,5 mol por litro. Então vamos lá. Qual que era o número de mols que eu tinha inicialmente de hidróxido de sódio? Lembra? Lembra? Número de mols, melhor dizendo, concentração é igual número de mols dividido pelo volume. Então, eu posso dizer que o número de mols é igual concentração vezes volume. Quando eu faço concentração vezes volume, por exemplo, eu vou fazer aqui o número de mols é igual à concentração do hidróxido de sódio vezes o volume, que é igual a 25 ml. Você imagina o seguinte, que você tem 1 vezes 25, aqui você tem mol por litro e aqui ml. Então, corta litro com litro, fica o M. Então, isso daqui vai ser igual a milimols. Então, você imagina que o número de mols que você colocou de hidróxido de sódio para reagir com a tua aspirina foram 25 milimol, tá bom? Então, a unidade aqui é milimol. Tá, então qual que era o número de mols de hidróxido de sódio que você
colocou para reagir com a tua aspirina? A concentração do hidróxido de sódio vezes o volume do hidróxido de sódio. Qual que foi o número de mols de hidróxido de sódio que não reagiu com a tua amostra? O que eu titulei com ácido sulfúrico. Então, isso daqui vai ser a concentração do ácido sulfúrico vezes o volume do ácido sulfúrico. Detalhe, lembra da reação? Você tem um ácido sulfúrico que reage com 2 hidróxidos de sódio, né? Para dar 2 águas mais sulfato de sódio. Então, aqui tem 2, né? Você imagina que tem 2, por quê? Porque 2 hidróxido de sódio reage com ácido sulfúrico. Então, qual que é o número de mols de hidróxido de sódio? Qual que é o número de mols de hidróxido de sódio que reagiu? Qual que é o número de mols de hidróxido de sódio que reagiu com a minha aspirina? O que eu tinha inicialmente, menos o que não reagiu. Então, apenas 5 milimols de hidróxido de sódio reagiram com a minha aspirina. Então, eu sei o quê? Que o número de mols de aspirina é igual ao número de mols de hidróxido de sódio. Você sabe da reação que uma aspirina reage com 2 hidróxidos de sódio, né? Então, o 2 vai ficar desse lado da equação. Então, eu sei que o número de mols de aspirina que eu tenho é igual ao número de mols de hidróxido de sódio dividido por 2. Então, para eu dizer o número de mols de aspirina que eu tinha no meu comprimido, é só eu fazer o número de mols de hidróxido de sódio que reagiu com a minha aspirina dividido por 2. Então, no comprimido de aspirina, eu tinha 2,5 milimol de aspirina. Qual que é a massa, então? Qual que é a massa de aspirina no meu comprimido? Pessoal, é só você lembrar o quê? Que número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular. Então, eu posso dizer que a massa é igual ao número de mols vezes a massa molecular, tá vendo? Então, para eu dizer qual que é a massa de aspirina que tinha no meu comprimido, é só fazer 2,5 vezes a massa molecular, que é 180,1574. Vai me dar 450 miligramas. Pessoal, um detalhe. Quando você faz aqui no caso, né? Você vai fazer que a massa é igual ao número de mols vezes a massa molecular. Você lembra que, por exemplo, que o número de mols é 2,5 milimol. E a massa molecular é 180,15 grama por mol. Então, vai cortar mol com mol, vai sobrar o M e o G de grama. Então, a resposta vai ser em miligramas, tá? Então, qual que vai ser a resposta desse exercício? A resposta desse exercício é que você vai ter 450 miligramas de ácido acetil salicílico no comprimido. 450 miligramas
no comprimido. Tá bom? Eu estou aqui no exercício, eu vou voltar aqui para aparecer a resolução. Todo mundo conseguiu chegar na resposta para esse exercício? Todo mundo conseguiu chegar numa resposta? Muito bem. Então é bom que vocês entenderam como é que faz. Pessoal, então você imagina que toda vez que você for fazer uma titulação, só existem dois tipos de titulação: o método direto e a titulometria de retorno. Então, o método direto, você imagina o seguinte, que o método direto é igual, por exemplo, a gente titulou ácido acético com hidróxido de sódio, uma reação que é 1 para 1. Então, como é que você resolve uma titulação direta? Por exemplo, eu estou titulando ácido acético no vinagre. Eu estou titulando ácido acético no vinagre com hidróxido de sódio. Então, eu vou lá, eu coloco e o número de mols de ácido acético é igual ao número de mols de hidróxido de sódio. Todo problema de titulação direta eu vou resolver desse jeito. E quando for uma titulação de retorno, o que eu vou fazer? Eu vou falar que o número de mols do meu titulante que reagiu com o analito é igual ao número de mols do titulante que eu tinha inicialmente, menos o número de mols do titulante que não reagiu. Pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês a titulação de precipitação. O que é titulação de precipitação? Você imagina o seguinte, a titulação de precipitação também é conhecida como métodos argentimétricos, né? Por que a titulação de precipitação também é conhecida como métodos argentimétricos? Porque todos os métodos de titulação de precipitação envolvem a prata. Todos os métodos de titulação de precipitação envolvem a prata. Não sei se vocês lembram das solubilidades, né? Por exemplo, tem algumas regras de solubilidade que vocês têm que ter sempre na cabeça. Por exemplo, todos os sulfetos são insolúveis, né? Todos os nitratos são solúveis. Todos os aletos são insolúveis, exceto os aletos de chumbo, mercúrio e prata. Você imagina que todos os aletos de prata são insolúveis. Então, cloreto de prata é insolúvel, iodeto de prata é insolúvel, né? Você pode imaginar que os principais aletos que existem são cloro e iodo, né? O flúor, você nunca vai encontrar ele sozinho porque ele está sempre ligado com alguma coisa, né? Se você coloca fluoreto num becker, todo o flúor vai se ligar no silicato do becker, então não vai ter flúor ali. Então você imagina que os métodos argentimétricos, eles consistem na precipitação da prata na forma de um aleto insolúvel, né? Então você pode imaginar que os métodos argentimétricos ou volumetria de precipitação envolvem a precipitação da prata como um aleto insolúvel. Você imagina que o iodeto de prata é mais insolúvel do que o cloreto de prata. Então vem aqui, a trimetria ou volumetria de precipitação é um método quantitativo clássico em reações que produzem compostos de baixa solubilidade. Esses compostos de baixa solubilidade, na maioria das vezes, são aletos de prata, né? Bem, geralmente, né, se usa a volumetria de precipitação para determinar aletos. Você pode imaginar também que você pode formar arseniato de prata, fosfato de prata e sulfeto de prata. Por exemplo, eu posso titular sulfeto de sódio, eu posso determinar sulfeto de sódio. Por quê? Porque a prata vai reagir com o sulfeto para formar o sulfeto de prata, que é insolúvel também.
Eu também posso titular arsênio com prata, vai formar o arseniato de prata. Então, assim, eu posso titular também arsênio, sulfeto, né? Na maioria das vezes, esse sal de baixa solubilidade é um haleto, mas também pode ser um arseniato, um fosfato, um sulfeto. Também são sais de baixíssima solubilidade. Bastante útil na determinação de vários íons que ocorrem em solução aquosa, quando existe uma técnica adequada para a estimativa do ponto final, como as potenciométricas ou pelo uso de indicadores químicos. Diversas universidades brasileiras incorporam em suas aulas práticas de química analítica métodos de precipitação, dentre os quais se destacam os métodos de Mohr, Fadinsky e Wohler. Bem, a nossa ideia no curso experimental é que vocês vejam o método de Mohr, o método de Fadinsky e o método de Wohler. Pessoal, estou pensando em rever um pouco isso no próximo semestre. Por quê? Porque o método de Mohr usa um indicador visual que é muito tóxico, que é o cromo 6, né? Então, você lembra que eu falei para vocês que eu faço parte da American Chemical Society, né? E eu trabalho na divisão, eu faço parte da divisão de educação em química. Então, você pensa que nas grandes universidades americanas, eles já não ensinam mais o método de Mohr. Por que eles não ensinam mais o método de Mohr? Porque o método de Mohr é um método que envolve um indicador que é muito tóxico, é o cromato. Então, você imagina que o cromato, né, o CrO4 2-, o cromato é um sal de cromo 6. Você imagina que os sais de cromo 6 são muito tóxicos, né? Enfim, você pode imaginar que o método de Mohr e o método de Fadinsky são métodos diretos de titulação. Então, o que é o método direto? Você vai resolver o exercício que envolve o método direto de titulação da mesma forma que a gente resolveu o exercício de titulação do ácido acético com hidróxido de sódio. Número de mols do analito é igual ao número de mols do titulante. O método de Wohler é um método de retorno. Então, o que é o método de retorno? Método de retorno, eu coloco o excesso de um reagente para reagir com todo o meu analito, depois eu titulo esse excesso. Aí eu resolvo do jeito que eu resolvi o problema da aspirina. Então, você pensa, método de Mohr e método de Fadinsky são métodos diretos de titulação. O método de Wohler é um método indireto, é uma titulação de retorno. Apesar de esses três métodos empregarem o nitrato de prata, que é um reagente de alto custo elevado à toxicidade, nem tão tóxico assim, né? Você pode imaginar que o nitrato de prata ele colore proteínas. Então, se você deixar cair nitrato de prata na tua mão, vai ficar uma mancha preta ali. Nada é para se preocupar, né? Dentro de 2-3 meses sai essa mancha preta, tá? Eles têm sido abordados pelas seguintes razões: a alta velocidade de formação de precipitados com a prata, a grande variedade de analitos que podem ser determinados, né, como halogenetos, tilcianatos, cianetos, mercaptanas, ácidos graxos e vários ânions inorgânicos bivalentes e trivalentes, utilizando a utilização como método de referência no controle de qualidade de diferentes tipos de amostra. O que eu falei para vocês, métodos titulométricos, eles são muito antigos, né? Então, você imagina que para tudo que você imaginar, existe um método titulométrico descrito na literatura. Uma coisa que é engraçada também é que a prata ela reage de uma maneira tão intensa com halogênios que, por exemplo, se você pegar um pesticida organoclorado, se pegar uma substância orgânica que tem cloro, a prata reage de uma maneira tão intensa com halogênios que você consegue titular substâncias orgânicas halogenadas utilizando a prata, né? Você pode determinar, por exemplo, a concentração de um determinado pesticida fazendo titulação com prata, com nitrato de prata, né? Você imagina que a prata reage com substâncias orgânicas halogenadas também. Para ilustrar esse último ponto, os métodos de Mohr e Fadinsky, por exemplo, realizam a titulação direta no analito
e diferem apenas no mecanismo de atuação. Então, é o que eu falei, você tem o método de Fadinsky e o método de Moore. Ambos os métodos são métodos de titulação direta, né? Então, você imagina que você tem um analito ali no teu Erlenmeyer e você tem o teu titulante, que é o nitrato de prata na bureta. Você imagina que o teu analito reage, que está ali no Erlenmeyer, reage diretamente com o titulante que está na bureta. No caso, o titulante na bureta vai ser sempre o nitrato de prata. Qual que é o princípio do método de Moore? Olha, no método de Moore, você tem um aleto, você tem uma substância que se precipita com a prata. Então, por exemplo, pode ser tiocianato, pode ser aletos, né? Pode ser aletos de... O que seriam os aletos, né? Cloreto, iodeto, brometo, né? Tiocianato, cianeto, sulfeto, arseniato. Então tá, você tem uma substância ali que forma um precipitado insolúvel com a prata. Ela está ali no teu Erlenmeyer e você tem nitrato de prata na tua bureta. O nitrato de prata vai cair da bureta no teu Erlenmeyer e vai precipitar o teu analito. Quando você precipitar todo o teu analito, a prata que está caindo da tua bureta vai reagir com o teu indicador. No caso, o indicador é o cromato de potássio. Então, quando você precipitar todo o teu analito como um sal insolúvel, você imagina que o titulante que está caindo da bureta, que é o nitrato de prata, vai reagir com um indicador, que é o cromato de potássio. O que vai ser formado? Cromato de prata. O cromato de prata, ele tem uma coloração vermelho tijolo. Então, você sabe que você atingiu o ponto de equivalência quando você observa uma coloração vermelho tijolo. Tá? Lembrando que o cromo 3 ele é muito tóxico, o cromo 6 é muito tóxico, né? Então é que eu falei, existe toda aquela ideia, né? Você vai fazer um método por titulação usando o método de Moore. Você imagina o seguinte, que toda titulação que você faz, você está gerando um resíduo que é extremamente tóxico, que é um sal de cromo 6. Os sais de cromo 6 são muito tóxicos, né? Quais são os detalhes que você tem que se lembrar quando você faz uma titulação através do método de Moore? Que detalhes você deve se lembrar? Mais uma vez, eu falo para vocês as regras de solubilidade. Quando eu dou química geral experimental, eu sempre falo das regras de solubilidade, né? O que seriam essas regras de solubilidade? Bem, por exemplo, todos os sais que contêm metais alcalinos são solúveis. Então, você imagina que todo sal que tem sódio, potássio, lítio é solúvel. Todos os nitratos são solúveis. Não existe nenhum sal que tem nitrato que é insolúvel. Todos os sais que têm nitrato são solúveis. Por que todos os sais que têm nitrato são solúveis? Você imagina que a carga é altamente descentralizada num nitrato. Essa carga é negativa, ela é descentralizada, ela está dividida entre os 3 oxigênios. Isso daí faz com que todos os nitratos sejam solúveis. Então você imagina que outros ânions, né, que têm a carga altamente descentralizada, também são sempre solúveis. Então, por exemplo, os percloratos, os permanganatos, né, os percloratos e permanganatos são todos solúveis. Não existe nenhum sal que tem permanganato ou perclorato que seja insolúvel, né? Um outro exemplo de ânion, que também todos os sais que têm esse ânion são solúveis. Um outro sal é o dicromato. Você imagina que todos os dicromatos são solúveis. E tem um detalhe, você lembra o quê? Que o cromato, em meio ácido, ele vira dicromato. Então, se você tentar fazer a tua titulação pelo método de Moore, e o pH da tua solução for ácido, você não vai conseguir observar a formação no precipitado de vermelho tijolo. Por quê? Porque teu indicador, que é o cromato, vai ter virado de cromato. Aí você não consegue precipitar nada.
tá? E por que a solução não pode ser alcalina no método de Moore? Porque se a solução for alcalina no método de Moore, a prata precipita como óxido de prata, tá? Então aqui eu vou colocar no Excel só para tu lembrar. Então aqui a gente está falando do... aqui a gente está falando... Aqui a gente está falando do... Então aqui a gente está falando do método de Moore. Então qual que é o indicador no método de Moore? Você imagina que depois, então aqui você tem o teu analito, né? Vamos colocar o analito aqui com uma carga negativa. O teu analito vai reagir com a prata para dar um precipitado insolúvel, né? Ga. Posso até colocar, né, no lugar do analito, colocar um X, né? Então tá. Então você imagina que no método de Moore eu tenho um analito que vai reagir com a prata para formar um precipitado insolúvel. Quando todo o meu analito for precipitado, a prata que está caindo da bureta e vai estar em excesso vai reagir com o cromato para formar um sal insolúvel que é o cromato de prata. Então até vou colocar aqui bonitinho. Fonte sobrescrito. Fonte sobrescrito. Fonte subscrito. Fonte subscrito. Fonte subscrito. Então até eu vou colocar aqui no Excel, acho que é até mais fácil agora eu riscar no Excel, né? Então você pode pensar o seguinte, você tem esse cara aqui, que é o cromato. Você imagina que se você tiver em meio ácido, o cromato ele vai ser convertido a dicromato. Vou colocar aqui que fonte subscrito, fonte sobrescrito. Tá vendo? Então você imagina que se você tiver... Faltam 2 aqui para ficar balanceado. Você imagina que se você tiver o teu cromato, você tem o teu indicador que é o cromato de potássio. Se o meio tiver ácido, esse cromato vai ser convertido a dicromato. Como todos os dicromatos são solúveis, você não vai conseguir observar o ponto final. A tua solução não pode estar ácida, por quê? Porque o cromato tem que ficar como cromato para formar o cromato de prata. Se o meio estiver excessivamente alcalino, a reação não vai dar certo. Se o meio estiver excessivamente alcalino, você também não vai conseguir fazer titulação. À medida que você deixar o teu nitrato de prata, você imagina que o nitrato de prata é uma solução totalmente incolor e translúcida. Se você deixar o nitrato de prata cair numa solução que está alcalina, você vai ver a formação de um precipitado negro. Esse precipitado negro, ele é muito fininho. Você forma um precipitado negro, mas ele é muito pequenininho, né? Você pode imaginar que até o que a gente chama de nanopartícula. Então você vai ver a tua solução enegrecer por causa da presença desse precipitado negro. Você imagina que quando você forma um precipitado e ele se forma como partículas muito pequenininhas, né? Ou usando o linguajar mais técnico como micropartículas, por essas partículas serem muito pequenininhas, elas não se depositam no fundo do frasco. Elas permanecem ali boiando na solução. Então, o que acontece se você deixa a prata em meio alcalina? Ela se precipita como óxido de prata.
Tá bom? Tá aqui as reações. Então, vem aqui, ó. Vamos voltar a falar dos métodos de titulação. O primeiro método emprega íons cromato como indicador, que precipitam com os íons prata. Nas imediações do ponto de equivalência, enquanto o método de Fajinski utiliza um indicador de adsorção, cuja fórmula protonada compete com o analito pelo sólido formado, adsorve-se mesmo somente quando a concentração do analito for suficientemente baixa. Ambos os métodos devem empregar apenas na titulação de soluções com pH na faixa de 6,5 a 10,5, para evitar a hidrólise do indicador ou a precipitação do titulante. Então, ó, aqui a gente tem o cromato, tá vendo? Você imagina que em meio ácido o cromato vai ser convertido em dicromato. Então, no método de Moore, meu pH da solução não pode estar ácido. Por que ele não pode estar ácido? Se o pH da minha solução estiver ácido, meu cromato vira dicromato. Aí eu não observo o ponto final da minha titulação. Como que funciona um titulador de adsorção? Você imagina o seguinte, agora eu vou explicar para vocês como é que funciona um titulador de adsorção. Então você imagina que no método de Moore e no método de Fajinski, que são métodos diretos de titulação, você tem que tomar o cuidado para que o analito que você está titulando não esteja numa solução alcalina. Não pode ser excessivamente ácida, porque se for o método de Moore, você vai transformar o teu cromato em dicromato. Se for o método de Fajinski, né, você imagina que você vai protonar, né, você vai deixar neutro o teu indicador e ele também não vai conseguir absorver no teu precipitado, e não vai funcionar. E também você não pode deixar o meio excessivamente alcalino, por quê? Porque em meio excessivamente alcalino, a prata precipita como óxido de prata. Então, aqui a gente tem um exemplo de como é que funciona um indicador no método de Fajinski. Você imagina que no método de Fajinski, o indicador é chamado de indicador de adsorção. Como é que funciona o indicador de adsorção? Você imagina o seguinte, você está titulando cloreto de sódio num soro através do método de Fajinski. Você imagina o seguinte, você tem só cloreto de sódio no teu LMI. Aí você começa a titular. Você colocou as primeiras gotas do teu titulante, que é o nitrato de prata. Quando as primeiras gotas do teu titulante, o nitrato de prata, caírem no LMI, você vai formar o quê? Cloreto de prata. O que você vai ter em excesso no teu LMI? Cloreto. Então você imagina que esse precipitado de cloreto de prata ele vai estar circundado por cloreto. Então você imagina que o teu precipitado ele vai ter uma carga negativa, ele vai ter uma carga negativa o teu precipitado. Quando você terminar a titulação, o excesso de titulante que cair da bureta, o nitrato de prata, você imagina que essa prata vai se adsorver no precipitado. Então, você imagina que a carga do precipitado antes do ponto de equivalência é negativa, depois do ponto de equivalência, a carga do teu precipitado vai ser positiva. Então, quando o teu precipitado tiver uma carga positiva depois do ponto de equivalência, o indicador vai se adsorver no teu precipitado. Quando o indicador se adsorve no teu precipitado, você observa uma variação brusca na cor. Por exemplo, eu faço muito tempo na FURB a titulação de iodeto de potássio no xarope. Então você imagina que quando você coloca o resorcinol na presença do iodeto de potássio, o resorcinol ele tem uma
ou melhor dizendo, né, você coloca a eosina Y, um indicador muito bom, é a eosina Y. Você imagina que você coloca a eosina Y na presença de iodeto de potássio. Quando você começa essa titulação, a solução tem uma coloração escura. Quando você chega no ponto de equivalência, a adsorção da eosina Y no precipitado de iodeto de potássio leva a uma coloração rosa-choque bem intensa. Então, podemos dizer que para você observar o ponto de equivalência no método de Fadinsky é mais fácil que no método de Moore. Vamos lá, comparando o método de Moore com o método de Fadinsky. Você imagina o seguinte, que para você observar o ponto de equivalência, para você observar o ponto de equivalência no método de Moore, você precisa utilizar uma bela concentração de cromato de potássio, né? Aí você imagina que o teu cromato de potássio, ele dá uma coloração amarela à solução. Para você observar a coloração mudar do amarelo para o vermelho tijolo, você tem que acabar gastando um pouquinho de nitrato de prata, né? Então, imagina o seguinte, que o método de Moore sempre vai te dar um erro positivo, né? Você imagina que você sempre vai dizer que tem mais analito do que tem na verdade. Por quê? Porque você vai gastar titulante para precipitar o teu indicador, que é o cromato de potássio. Já o método de Fadinsky, ele é bem mais sensível. Qual que é a desvantagem do método de Fadinsky? O método de Fadinsky usa indicador de adsorção. Então, para cada analito, existe um indicador de adsorção específico. Então, por exemplo, se eu quero determinar cloreto de sódio no soro fisiológico, ou se eu quero determinar iodeto de potássio no xarope, o indicador é o mesmo no método de Moore, que é o cromato. Agora, com o método de Fadinsky, tem um indicador específico para cloreto e um indicador específico para iodeto. E muito bem, então você imagina que você tem dois métodos diretos, que é o método de Moore e o método de Fadinsky. Como é que funciona o método de Wohler? É que eu falei, né? Meus colegas que dão aula nos Estados Unidos, eles só utilizam o método de Fadinsky. Isso daí é bem clássico. Acho que todos os cursos de química analítica na universidade nos Estados Unidos, o cara determina iodeto no xarope. E depois ele utiliza o método de Fadinsky para determinar outros analitos. Como é que funciona o método de Fadinsky? É titulação de retorno. Então, o que você faz? Você coloca excesso de nitrato de prata numa solução que tem teu analito. Tá, então eu vou lá e coloco mais nitrato de prata do que eu preciso para reagir com o meu analito. O excesso de prata eu titulo por retorno com tilcianato, né? E como que eu detecto o ponto final? Pessoal, imagina que o ferro 3 reage com tilcianato para formar um complexo vermelho sangue, né? Então, meu indicador no método de Wohler é o ferro 3. Então, eu coloco um excesso de prata para reagir com o meu analito. Depois eu venho, coloco o ferro 3. Não pode ser cloreto de ferro 3, tem que ser nitrato ou sulfato de ferro 3. Aí eu coloco o ferro 3 e titulo o excesso de prata com tilcianato. Quando toda a minha prata em excesso for titulada, né, o tilcianato vai reagir com o ferro 3 e vai formar o tilcianato de ferro. O tilcianato de ferro 3. Você imagina que o tilcianato de ferro 3 tem uma coloração vermelho sangue muito intensa. Então é muito fácil você observar o ponto de equivalência.
Qual que é a desvantagem do método de Wohler? Antes de eu falar da desvantagem, eu vou falar da vantagem. Você imagina o seguinte: o que acontece com cátions de metais que têm um estado de oxidação maior do que 2? O que acontece com cátions de metais em solução aquosa, quando são cátions trivalentes, por exemplo? Você sabe que os cátions que têm um estado de oxidação maior do que 2 têm uma grande tendência a se precipitar em meio aquoso, né? Na forma de hidróxido ou na forma de óxido. Se você dissolve cloreto de ferro 3 em solução aquosa e deixa a solução ali, e deixa a solução em cima de um becker, quando você voltar, vai ter aquele monte de ferrugem no fundo do frasco. Todo o teu ferro 3 vai ter precipitado. É uma coisa assim que até já fiz em aulas experimentais. Você dissolve o cloreto de ferro 3 em solução aquosa. O cloreto de ferro 3 em solução aquosa tem uma coloração meio amarelada, né? Você deixa essa solução de cloreto de ferro 3 em repouso, ela fica totalmente incolor e no fundo forma um precipitado vermelho. Esse precipitado vermelho é a ferrugem, né? Que também é conhecida como óxido de ferro 3. Então você imagina que cátions que têm cátions trivalentes, né? Que cátions trivalentes têm a tendência de se precipitar em solução aquosa na forma de hidróxidos ou na forma de óxidos. Como que você evita que um cátion trivalente se precipite em meio aquoso? Você torna o meio extremamente ácido, né? Então eu posso acidificar o meu meio. Eu acidificando o meu meio, por exemplo, eu vou acidificar com nitrato com ácido nítrico, né? Eu vou acidificar com ácido nítrico ou com ácido sulfúrico. Eu vou acidificar meu meio com ácido nítrico ou ácido sulfúrico. Bem, meio ácido, a prata não precipita como óxido de prata. E em meio ácido, você imagina que o meu ferro 3 também não precipita como hidróxido. Então, para eu fazer o método de Wohler, eu tenho que manter meu pH menor do que 1. Você pode imaginar que está descrito na literatura que o cloreto de prata é mais solúvel que o tiocianato de prata. Então, se eu for determinar, por exemplo, a concentração de cloreto de sódio no soro fisiológico, eu vou pegar esse soro fisiológico, eu vou reagir ele com nitrato de prata. Aí, na hora que eu for fazer a titulação de retorno, né, eu vou colocar mais prata do que eu tenho cloreto. Na hora de eu fazer a titulação de retorno, como o tiocianato de prata é menos solúvel que o cloreto de prata, uma parte, quando eu for fazer essa titulação, é capaz do tiocianato reagir com o meu cloreto de prata e dissolver o meu cloreto de prata, que vai me dar um erro positivo. Eu vou dizer que tem mais cloreto no meu soro do que tem na verdade, né? Então você tem as boas práticas de laboratório fala que seria interessante, antes de eu fazer a titulação de retorno, você filtrar a solução e tirar os sais de prata que estão em excesso. Uma outra coisa que pode ser feita para evitar isso é colocar ácido nitrobenzoico. Colocar ácido nitrobenzoico. Só que tem um detalhe, né? Você imagina que é uma substância cara esse daí. Olha, eu tenho trabalhado com o método de Wohler na determinação de aletos de cloretos e eu nunca observei nenhum efeito adverso, né? Então você pode utilizar o método de Wohler para determinar até mesmo cloretos, né? Em meio aquoso. Aqui tem as normativas, aqui tem os exemplos de como que os cátions de ferro 3 se precipitam em solução. E aqui vamos fazer um exemplo bem simples. Um aluno do curso de farmácia
deseja saber qual é a concentração de iodeto de potássio em um xarope. Para tanto, ele adiciona 1 ml de xarope a um Erlenmeyer e titula com 15 ml de nitrato de prata 0,1 mol por litro. O indicador utilizado foi a usina Y. Qual é a concentração de iodeto de potássio nesse comprimido em grama por litro? Então, vamos lá. Então, está aqui o enunciado. Eu quero que vocês me digam qual que é a concentração de iodeto de potássio nesse xarope. Eu vou dar 2 minutinhos, 3 minutinhos para vocês fazerem. Eu quero saber qual que é a concentração de iodeto de potássio nesse xarope. Então, você imagina que o aluno da farmácia pegou 1 ml de xarope, colocou no Erlenmeyer. Dissolveu em água, né? Que você imagina que você não vai nem conseguir titular 1 ml, é muito pouquinho, né? Você imagina que na titulação direta você colocar água ou não faz diferença. Porque o que vai determinar o volume de titulante que você vai gastar é o número de mols do analito, né? Então, se eu coloquei 1 ml do analito e eu dissolvesse 1 ml, né, do xarope em 10, 20, 50 ml de água, não vai mudar nada o volume que eu vou gastar para titulá-lo, né? Então, ele pegou 1 ml de xarope, colocou no Erlenmeyer, dissolveu com um pouquinho de água, colocou a usina Y, ele está usando como indicador o método de Fadinsky, né? O método de Fadinsky emprega os indicadores de adsorção. Então, ele colocou ali a usina Y e titulou com 15 ml de nitrato de prata de concentração 0,1 mol por litro. Qual que é a concentração de iodeto de potássio nesse xarope? Vamos lá, eu quero ver que resposta vocês vão chegar. Quero ver em que resposta vocês vão chegar. Muito bem. Muito bem. Ó, é titulação direta. Toda vez que eu tiver uma titulação direta, o que eu vou fazer? Número de mols do analito é igual número de mols do titulante. O que vai mudar aqui são os coeficientes, né, dependendo da reação. Você pode imaginar que nessa reação, a reação é 1 para 1. Então, você imagina que você vai ter um iodeto que vai reagir com uma prata para dar o iodeto de prata. Então, a reação é 1 para 1. Você vai escrever que o número de mols de prata é igual ao número de mols de iodeto de potássio. Então, é só você usar aquela relaçãozinha, né? Concentração. Então, você vai usar aquela relaçãozinha que a gente vem usando sempre, né? Onde eu digo que número de mols é igual a concentração vezes o volume. Então, eu posso dizer que o número de mols de prata, então eu posso dizer que o número de mols de iodeto de potássio vai ser igual ao quê? Deixa eu ver. Qual que é a concentração da prata? Que o enunciado do exercício me fala. Lembra que no método direto, o que é método direto? Método de Mohr e método de Fadinsky. Se é método direto, o nitrato de prata vai sempre na minha bureta. Qual que foi o volume de titulante que eu gastei para fazer essa titulação?
15 ml. E qual que foi o volume do meu analito, que no caso era o xarope? 1 ml, né? Então, para eu dizer qual que é a concentração, do iodeto de potássio, é só eu fazer a concentração da prata vezes o volume da prata dividido pelo volume do iodeto de potássio. Então, 0,15 mol por litro é a concentração do meu iodeto de potássio. Para eu transformar essa concentração aqui, está em mol por litro. Para eu transformar essa concentração em mol por litro para grama por litro, como é que eu posso fazer isso? É só multiplicar pela massa fórmula. Então, eu vou fazer minha concentração em mol por litro vezes a concentração vezes a massa molecular do iodeto de potássio. Então, nesse momento, eu sei que a concentração de iodeto de potássio no xarope é 24,9 gramas por litro. Vamos fazer mais um? Pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar essa aula aqui disponível para vocês no... Assim que terminar a aula, eu já vou lá e coloco na pastinha aulas, tá? Assim que terminar essa aula, eu vou lá na pastinha aulas e já vou deixar essa aula disponível para vocês em formato PPTX, juntamente com esse arquivo no Excel. Eu vou deixar a aula para vocês lá. Vocês vão imaginar que os exercícios eles começam no slide 200. Eu vou fazer agora um de volumetria de retorno, que é o método de Fadinsky. Depois que então, eu só vou fazer mais esse exercício hoje, que é o método de volumetria de retorno, o método de Fadinsky. Eu vou fazer esse exercício aqui no Excel, aí os demais exercícios vocês tentam fazer em casa. Vocês podem imaginar que na aula que vem a gente resolve todos, tá bom? E já fala um pouquinho de validação de método analítico. Pode imaginar que na prova as questões vão ser exatamente iguais a essas daqui. A única coisa que vai mudar dessas questões para... A única coisa que vai mudar dessas questões aqui para as questões da prova vai ser os números, mas no mais serão questões idênticas, tá bom? Então, eu vou fazer mais um exercício para vocês verem como é que funciona. Então, eu já dei Ctrl+C, Ctrl+V no exercício ali do PowerPoint, está aqui o exercício. Eu vou diminuir um pouquinho para facilitar a visualização de vocês. Então, está aqui. O arsênio, em 1,203 gramas de amostra de pesticida, foi convertido em arsenato por tratamento adequado. O ácido foi, então, neutralizado e exatamente 40 ml de nitrato de prata de concentração 0,05871 mol foram adicionados para precipitar quantitativamente o arsênio como arsenato de prata. O excesso de prata no filtrado e nas lavagens de precipitação foi titulado com 9,63 ml de tiocianato de potássio, 0,1 mol por litro. Então, você imagina que a reação entre a prata e o tiocianato é essa daqui. Ó, a prata é com tiocianato. Encontre a porcentagem de óxido de arsênio 3 na amostra. Vamos ver como é que a gente faz esse exercício. Pessoal, então você imagina que é titulação de retorno. Então você imagina que o número de mols de prata que reagiu com o teu analito é igual ao número de mols de prata que você tinha inicialmente, menos o número de mols de prata
que não reagiu com a tua amostra. Tá bom? Então, vamos lá. Vou até colocar aqui bonitinho, né? Fonte, sobrescrito. Aqui, a fonte. Sobrescrito. E a fonte sobrescrito. Tá vendo? Então, vamos lá. Qual que é a concentração da minha prata? Qual que é a concentração da minha prata? Qual que foi o volume de prata que foi adicionado com a minha amostra? Bem, do enunciado do exercício, a concentração da prata é 0,058871 mol por litro. Nunca se esqueçam que a concentração do titulante tem que estar sempre em mol por litro. O volume que foi adicionado de nitrato de prata foi 40 ml. Vamos lá. Qual que é a concentração do tiocianato de potássio? A concentração do tiocianato de potássio é 0,1 mol por litro. Qual que é o volume de tiocianato de potássio que foi gasto na titulação de retorno? 9,63 ml. Então, você imagina que ele pegou a amostra, converteu todo o arsênio da amostra em arsenato. Por quê? Por que que ele converteu todo o arsênio da amostra em arsenato? Porque a prata reage com o arsenato para dar arsenato de prata. Tá bom? Então, vamos lá. Qual que é o número de mols de prata que eu tinha inicialmente? Qual que é o número de mols de prata que eu tinha inicialmente? Concentração vezes volume. Lembrando que isso daqui vai estar em milimol. Tá? Quantos mols de prata não reagiram com o arsenato da minha amostra? Quantos? Quantos? Vai ser a concentração do tiocianato vezes o volume do tiocianato. Então, quantos mols de prata reagiram? Quantos mols de prata reagiram com a arsênio da minha amostra? Que eu tinha inicialmente, mais o que não reagiu. Então, 1,3854 mol de prata reagiram com o meu arsenato. Eu tenho que lembrar daquele detalhe, ó, olha aqui para essa reação. Então, eu tenho que imaginar o seguinte, que o número de mols de arsenato que eu vou ter é igual ao número de mols de prata dividido por 3. Tá? Esse daqui é o número de mols de prata que reagiram com o meu arsenato. Só que a reação entre a prata e o arsenato é 3:1.
Então, se, por exemplo, se eu tinha 3 mol de prata que reagiram com arsenato, então tinha só 1 mol de arsenato, porque a reação é 3 prata que reage com arsenato. Cada 3 mols de prata reagem com 1 mol de arsenato. Então, esse daqui é o número de mols. Esse daqui é o número de mols que eu tenho de arsenato. Aí ele quer saber qual que é o número de mols de óxido de arsênio que vai ser formado. Óxido de arsênio 3. Então, você imagina que cada 1 mol de arsenato vai virar, melhor dizendo, cada 2 mol de arsenato vai virar 2 mol de óxido de arsênio 3. Então, isso daqui eu vou dividir por 2. Para eu disser a massa de óxido de arsênio 3, é só multiplicar o número de mols pela massa molecular. Então, qual que é a massa molecular do óxido de arsênio 3? Agora eu não lembro a massa molecular do arsênio. Eu vou vir aqui na tabela periódica. Essa tabela periódica aqui ela é muito boa. O arsênio está aqui. A massa molecular do arsênio é 74,92. Então, a massa molecular do óxido de arsênio vai ser 2 vezes 74,92 mais 3 vezes 16. Você imagina que a massa atômica do oxigênio é 16. Eu vou ter 3 oxigênios e 2 arsênios. Então, para eu dizer qual que é a massa de óxido de arsênio 3 na minha amostra, é só eu pegar o número de mols e multiplicar pela massa molecular. Isso daqui vai ser igual a... lembra que massa molecular, tá? A massa molecular vai estar em gramas por mol. Aqui é tudo milimol, tá vendo? Então, aqui vai ser miligramas a minha resposta. Se eu disser a porcentagem, né? Então, você imagina que aqui a massa da amostra do enunciado do exercício é 1,203 gramas, né? Então, para eu disser a porcentagem, o que eu tenho que fazer? Vai ser a massa que eu obtive em miligramas dividido pela massa da amostra. Para eu passar de grama para miligrama, eu vou multiplicar por 1000. Para eu passar isso daqui para a porcentagem, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 100. Então, você imagina que a porcentagem de óxido de arsênio na minha amostra vai ser igual a 3,8%. Ó, o arsênio aqui, ó. 74,92. 74,92. Tá certinho. Então tá feito. Eu já vou pegar aqui, ó, eu vou salvar essa planilha do Excel. Eu vou salvar essa planilha do Excel com a data de hoje. Aí eu vou colocar a data. Então aqui, hoje é 13 de 4 de 2020. Então, eu vou colocar um arquivo do PowerPoint e um arquivo do Excel lá na pasta aulas com a data de hoje.
Vocês podem tentar fazer usando o Excel os demais exercícios que estão na aula. E a gente faz esses exercícios na sexta-feira. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Eu até já vou colocar na aula de hoje. Até já vou anexar aqui, para quem quiser ver, a aula de hoje, tá bom? Então, vou colocar aqui em documentos. Química analítica instrumental. Exibir detalhes. Data. Vou aqui na apresentação do PowerPoint. Vou dar um salvar para qualquer coisa ficar registrada. E aqui, ó, já vou colocar para vocês, tá? Já vou anexar. Então, vocês podem ver no chat da aula de hoje já a aula em PPTX e o arquivo do Excel que a gente usou para resolver alguns exercícios, tá? Já está disponível aqui para vocês. Então é isso, pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Então é isso. Então eu me despeço de vocês. Desejo a todos uma ótima noite. E eu vejo vocês de novo na sexta-feira, então. Os arquivos estão indo aqui em anexo. E agora eu vou parar de gravar a nossa aula.